E de regresso a mais um vídeo, neste caso vídeo 2 da nossa série MySQL. No vídeo anterior, se tu já o viste, ficaste a perceber como é que eu instalei um servidor web de Apache e MySQL. É provavelmente a opção mais simples de todas, a menos complexa. Se estás a aprender, na minha opinião, é aquela que tu podes seguir, não deves, mas podes seguir. Então foram criadas as condições para que agora, daqui para a frente, nós possamos começar a implementar bases de dados em MySQL. E não é só a implementação da base de dados em MySQL, é muita coisa mais. É mais do que implementar a base de dados. É também a mostrar-vos como é que funciona o MySQL e muitas das operações que vocês podem fazer com bases de dados e também com tabelas. Por isso, vamos saltar já para o meu ecrã para vos mostrar então. Nós temos aqui o nosso USB Web Server ativo. Nunca se esqueçam que não pode falhar nem o Apache nem o MySQL e depois clicamos aqui no botão PHP MyAdmin para que ele nos abra a nossa janela de PHP MyAdmin. Esta janela é que nos dá acesso então à gestão das nossas bases de dados. E se vocês repararem, desta vez está ligeiramente diferente devido à atualização que nós fizemos. Não se preocupem para já com estas bases de dados que estão aqui, elas são importantíssimas, a seu tempo poderemos falar nelas, são as bases de dados que fazem parte do próprio PHP MyAdmin e neste momento não me parece que seja importante, neste momento nós estamos a pegar nisso porque senão não vamos fazer o resto. Vamos começar então por aprender a criar uma base de dados, que é a primeira coisa que nós queremos fazer, e depois de criar a base de dados, as operações na base de dados e as tabelas que nós vamos criar. Para isso, vamos usar aqui um exemplo que nós temos vindo a trabalhar e que existe um vídeo meu, creio eu, onde eu faço a demonstração de como é que nós criamos uma pequena base de dados de agenda. Na realidade, esta pequena base de dados de agenda é composta por três tabelas. A tabela pessoa, portanto, temos aqui três entidades: a entidade pessoa, a entidade contacto e a entidade tipologia. A entidade pessoa guarda os campos nome e apelido, tem a sua chave primária, depois a entidade contacto guarda a pessoa e também guarda o contacto. Porém, neste exemplo que nós temos aqui, fomos um bocadinho mais longe e além de nós guardarmos o contacto de uma determinada pessoa, nós fizemos também a ligação ao tipo de contacto. O que quer dizer que uma pessoa pode ter vários contactos, mas um contacto pertence apenas a uma pessoa. Um contacto só pode pertencer a uma tipologia. Ou seja, se por exemplo for um telemóvel, é contacto de tipologia telemóvel. Mas uma tipologia, ou seja, a mesma tipologia, pode pertencer, isto aqui está ao contrário, uma tipologia pode pertencer a N contactos. Portanto, isto aqui é ao contrário, onde se lê um N é N1. Ou então, visto daqui para aqui, se fosse uma tipologia pertencente a N contactos. Mas na realidade isto está no sítio errado. O que vamos fazer então agora aqui é implementar esta pequena base de dados que se encontra aqui e vocês vão ver que é canja laranja. Certo? Então vou saltar para o PHP MyAdmin, mais uma vez. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar a minha base de dados. Deixem-me dizer-vos que há duas formas de vocês trabalharem com MySQL. Uma é utilizando o Wizard, ou o PHP MyAdmin na sua versão formulário, que é isto que vocês têm aqui, este aspecto formulário. Okay? Isto é um formulário, é um campo que eu vou preencher. E a outra opção é vocês usarem aqui o texto, o editor de texto. Para isso precisam de saber ou de conhecer os comandos. Comandos esses que são, na realidade, gerados pelo PHP MyAdmin. A grande vantagem do PHP MyAdmin é que, de certa forma, dispensa que eu saiba todos os comandos SQL. E vocês perguntam, mas os comandos SQL não são importantes? E vou-vos dizer que são super importantes e tu deves sabê-los. A questão é, se estás numa fase de aprendizagem, se calhar o ideal era primeiro conseguires fazer a base de dados e à medida que vais conseguindo fazer, vais aprendendo. Mas,
Se tu achas que não, se achas que primeiro deves conhecer toda a literatura e toda a sintaxe para depois começares a implantar ou implementar, é um problema teu. Ok? Vai, agarra-te aos livros, estuda isso tudo e quando souberes toda a sintaxe, então bem trabalhar. Ok? Eu não faço assim, nem sequer recomendo, mas cada um faz como bem entender. Eu salto novamente para aqui para criar a minha primeira base de dados chamada Agenda. Ok? E na minha base de dados chamada Agenda, eu não vou mexer aqui na codificação, vou-vos só dizer que esta codificação é que permite dizer que a base de dados faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, por aí, depende do servidor que estamos a usar. Não mexam, deixem ficar assim, apenas Agenda e cliquem aqui no botão Create, ok? Pronto, a partir deste momento foi criada uma base de dados, ok? A base de dados chama-se Agenda. Como é que vocês sabem isso? Ela aparece-vos aqui do lado esquerdo. Mas, se vocês não quiserem usar aquela parte do lado esquerdo, podem fazer assim como eu fiz aqui. E se clicarem aqui em Localhost, vocês vão ver, e aqui nas bases de dados, na mesma as bases de dados que foram criadas. E se quiserem entrar na base de dados Agenda, vocês clicam na base de dados Agenda. Têm é que perceber que têm aqui uma breadcrumb, não é? Breadcrumb, que vos diz que vocês estão dentro da agenda, a base de dados agenda do servidor localhost. Se tivessem selecionado outro servidor, por exemplo, outra base de dados, por exemplo, MySQL, neste momento a breadcrumb está posicionada aqui, está-vos a dizer que vocês estão no MySQL, com todas as tabelas do MySQL, e o MySQL está dentro do localhost. Ok? Então vamos novamente selecionar aqui a base de dados, agenda, para criarmos a nossa primeira tabela. A nossa primeira tabela é a tabela das pessoas. Pessoa, eu vou usar o singular para ser coerente. Pessoa, e a pessoa vai ter, vamos ver quantos campos é que nós guardamos para a pessoa. Vamos abrir aqui. Temos então apenas 3 campos. No início basta marcar aqui 3 campos, depois mais para a frente iremos complicar um bocadinho. Então, mesmo que eu tenha 4, não há problema se usar apenas 3 campos. Eu acho que vou espirrar. Está quase. Ok, 4, 4, 4, vou passar para 3. Não sei se é preciso, mas eu vou mudar aqui para 3. Nestes botõezinhos, estão a ver? Aqui isto é um field text do tipo number, então não permite que sejam escritas aqui outras coisas. Só dá para usarmos numérico, ok? 3 colunas. Go. E agora só temos que fazer o preenchimento desta tabela. O primeiro campo que nós vamos criar é o campo do identificador. O tipo de dados é um tipo de dados inteiro, certo? E sobre os tipos de dados eu falarei mais à frente com mais calma, porque senão não consigo completar esta primeira tabela. Vamos dizer que é do tipo inteiro, deixamos ficar assim, e dizemos também que é de auto-incremento. Ok? Auto-incremento e chave primária, primary key. O segundo campo é o campo nome. Este nome já não vai ser inteiro, vai ser do tipo varchar. E eu vou-lhe atribuir aqui 100 caracteres. O último é o apelido. E eu vou também marcar aqui como varchar e também com 100. 100 caracteres. Desta forma, eu vou poder criar a minha primeira tabela. E notem que eu estou a dizer que o primeiro campo é do tipo auto-incremento, o segundo é de texto e o terceiro também. Se bem que este de texto aqui até poderia ser nulo. Não havia qualquer problema se eu o fizesse. Bastaria só ativar aqui. Estamos a brincar, não estamos aqui com os avisinhos todos a aparecer. Ok, do tipo nulo. Significa que não teria que fazer o seu preenchimento. Vou salvar e agora a minha tabela pessoa, ok, a minha tabela pessoa está vazia e está à espera que eu comece aqui a inserir dados. Eu não sei se aqui no meu esquema eu posso seguir até este esquema que eu tenho aqui. Portanto, vamos então registar a Ana Silva, o Luís Ribeiro e a Paula Oliveira. Ana Silva, então como é que nós fazemos isto? Inserimos, temos aqui, estamos na nossa base de dados, na agenda, temos que selecionar a tabela pessoa e agora temos aqui um botão que vai servir para fazer a inserção de dados, ok? Mais uma vez, eu vou inserir 2 de cada vez e o que eu vou inserir é, aqui está, a Ana Silva e o Luís Ribeiro. Muito bem, vamos então aqui
inserir a Ana Silva e o Luís Ribeiro. E notem que nós não preenchemos o primeiro campo. Isto porquê? Porque ele é de preenchimento automático. Vai acontecer, como ele foi considerado um campo de autoincremento, ele vai preencher de forma automática. Vamos então agora clicar aqui no nosso botãozinho Go neste aqui para fazermos a inserção. Este aqui seria para outra coisa, mas eu até vou ativar aqui o Preview SQL só para vocês verem. Se eu quiser saber o que é que está a acontecer em termos de SQL, ok? Quais são os comandos, mas para já não o vou fazer. Vou apenas clicar aqui neste botão, que creio que é o mesmo que este. Ok, deixem-me experimentar. Nunca fiz por aqui, mas perfeito. Ok, o que é que nós acabamos de fazer? Acabamos de registar duas pessoas na nossa tabela de pessoa que está dentro da base de dados Agenda. Mais uma vez, repara que se eu fui ligeiro, vocês podem sempre acalmarem-me, ok? Como é que vocês me acalmam? Vocês acalmam-me se puserem o vídeo a andar mais devagar. Também dá para fazer isso. E podem sempre andar para trás e para a frente e clicar. Ok, eu estou calmo. Estou muito calmo. Estou a tentar fazer estes vídeos para vos ajudar. Este foi o vídeo número 2. Neste vídeo o que é que nós fizemos? Criamos uma base de dados e também criamos uma primeira tabela e ainda fizemos mais. Inserimos registros nesta tabela. Não foi mau, foi bem bom. No próximo vídeo continuaremos a fazer mais coisas, a montar a nossa base de dados. Já sabes, aprenda à distância, aprende comigo, que eu não duro sempre.